Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a dar continuidade à aula 3 da Matemática B, com o tema de estatística. Para essa aula, eu selecionei alguns testes para nós fazermos juntos, certo? Espero que seja de grande valia para vocês. Deixa eu avisar uma coisa aqui. Provavelmente a minha imagem vai estar no canto superior direito da tela de vocês e talvez possa cobrir um pedaço da resolução, tá? Mas nada que impeça de vocês o entendimento, bem como eu vou falando para vocês, então não vai ter problema algum, tá? Vocês vão conseguir acompanhar direitinho aí. Então vamos lá? Começando então pelo teste 0304. Acompanhem lá na apostila de vocês. Veja só, foi dado aqui um gráfico e tem aqui a altura de 6 jogadores de futebol, certo? Então, de acordo com esse gráfico, a diferença entre a altura mediana e a média das alturas desses 6 jogadores em centímetros é aproximadamente igual a quanto? Bom, então aí ele está falando de mediana e de média, tá? Vamos primeiro tratar da mediana. Vamos ver o que a mediana aqui nos representa. Vamos lá? Vamos ver o que ela está querendo dizer com isso. Olha só, para trabalhar com mediana, o que a gente tem que fazer mesmo? A gente pega todas essas amostras, todas essas medidas que foram dadas e colocamos em ordem crescente ou decrescente. E a mediana vai ser a medida central, certo? Como aqui o nosso rol de medidas é um número par, nós temos 6 alturas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquelas duas medidas do meio, vai somar e vai dividir por 2, ok? Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar 1,81 e 1,82, depois de ter sido colocado em ordem numérica, vamos somar e dividir por 2. O resultado vai me fornecer a mediana, certo? Bom, então a mediana aqui no caso das alturas é igual a 1,815 metros, tá? Bom, e para fazer a média, como é que a gente faz? Bom, a média, você vai somar todas essas alturas e vai dividir pela quantidade de alturas. Então, você vai somar essas 6 alturas e vai dividir por 6, certo? Essa vai ser a nossa média aritmética das alturas. Somando, vai dar 10,82 dividido por 6, o resultado é 1,803333. É uma dízima periódica, tá? Bom, pede-se no enunciado a diferença entre a mediana e a média das alturas. Então, fazendo essa subtração, nós vamos descobrir que essa diferença é 0,011666, dízima periódica, metros. Só que ele está pedindo aí em centímetros. Então, para passar para centímetros, nós vamos multiplicar esse número por 100, ok? Então, essa diferença vai ser 1,16666 centímetros. Como pede-se um valor aproximado, esse valor aproximado é de 1,17. Alternativa D é a correta para esse teste, ok? Tudo certo? Entendido até aí? Então, vamos para o próximo exercício que eu reservei para vocês. Olha esse teste aqui, 0306. A média aritmética dos elementos do conjunto. Então, tem aqui uns números, o 17, o 8, o 30, o 21, o 7 e o x. Então, a média aritmética supera em uma unidade a mediana dos elementos desse conjunto, tá? Depois nós vamos escrever exatamente isso que ele está falando aí para a gente. Bom, ele está falando em mediana, então vamos fazer o seguinte. A mediana, o que a gente faz para descobrir qual é a mediana? A gente pega esses valores, coloca em ordem crescente ou decrescente e vamos ver o que vai ser a mediana aí. E ele nos informa aqui no enunciado o seguinte: se x é um número real, tal que o x é um valor que está entre o 8 e o 21. E esse mesmo x, ele tem que ser diferente de 17.
Então, a média aritmética dos elementos desse conjunto vai ser igual a quanto? Então, aqui está aqueles valores que eles nos deu, tá? Eu só apenas não coloquei o valor x. O valor x, como ele está nos informando aqui, tem que ser um número que é maior do que 8 e menor do que 21. Então, o x ele poderia entrar entre o 8 e o 17, ou ainda entre o 17 e o 21, correto? Lembrando que o x tem que ser diferente de 17, tá? Bom, então agora o x poderia estar, olhem aqui, ó, entre o 8 e o 17, poderia estar aqui, e ainda poderia estar aqui entre o 17 e o 21. Bom, o que ele nos informa lá? Vamos ler de novo. Ele fala que a média aritmética supera em uma unidade a mediana. Bom, então aqui no caso, a mediana seria o seguinte. Como nós temos aqui ó, uma medida par, vamos dizer assim, um rol par, uma seleção de números em que a quantidade é um número par, a mediana seria a soma do x com o 17. Tanto se o x estiver entre o 8 e o 17, como se o x estivesse entre o 17 e o 21. Então, a média aqui no caso seria x mais 17 dividido por 2, ok? Bom, então agora é o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem enxergar, não sei se vocês estão enxergando aí, mas ele fala da média aritmética. Então, para fazer a média aritmética, eu vou somar todos esses elementos e vou dividir pelo número 6. E ele diz que esta média supera em uma unidade a mediana, ok? Bom, como a mediana é x mais 17 dividido por 2, eu vou substituir na minha expressão. Então, olha só como é que vai ficar, ó. Vai ficar 7 mais 8 mais x mais 17 mais 21 mais 30 dividido por 6 igual a x mais 17 dividido por 2 mais 1, ok? Bom, fazendo essas continhas aqui, o que a gente consegue fazer? Bom, primeiro a gente precisa tirar um mínimo, né? O mínimo entre 6 e 2. O mínimo entre 6 e 2 vai ser igual a 6. Então, fazendo as devidas continhas aqui, né? Os cálculos aritméticos, nós vamos descobrir que esse x ele é igual a 13, certo? Bom, então se o x ele é igual a 13, pede-se a média aritmética desses conjuntos. Então, veja só, vai ser a soma de todos os elementos, né? Mais o x que nós descobrimos que é 13, dividido por 6, nos dando como resultado a média aritmética, o número 16. A alternativa para esse teste é a alternativa A, ok? Um segundinho para vocês assimilarem aí o que vocês fizeram. Vamos ao próximo? Vamos lá. Exercício número 0308. Vamos ver. A média aritmética de 12 números é 5. Parou, pensou e escreveu, tá? Média aritmética não é a soma desses 12 números dividido por 12? Tá, então é isso que nós vamos escrever daqui a pouquinho. Olha lá, ó. A soma dos 12 números dividido por 12 é igual a 5, beleza? Dando continuidade lá no nosso enunciado. Tirando os números x e y desse conjunto, a média aritmética dos números restantes passa a ser de 4,5. Bom, então vamos lá. Vamos escrever isso que ele está falando. Primeiro, eu vou passar aquele 12 que está dividindo ali, e vou passar multiplicando o 5. Então, eu tenho que a soma desses 12 números, desses 12 algarismos, é igual a 60, ok? Bom, o que ele nos informa? Que desses 12 números, ele vai tirar o número x e vai tirar o número y, certo? Então, eu vou ficar com essa amostra, eu vou ficar com 10 números apenas. Então, veja lá, ó, a soma dos 12 números menos o número x e menos o y
dividido por 10 vai me dar uma nova média, que é 4,5, certo? Bom, o que eu vou fazer com esse 10? Eu vou passar multiplicando o 4,5, olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, a soma dos 12 números, menos x menos y, igual a 45. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a soma dos 12 números pelo 60, que nós já descobrimos ali no cálculo anterior. Então, nós vamos chegar a uma expressão da seguinte forma, que x mais y é igual a 15, certo? Deixa de ladinho um pouquinho essa expressão. E olha só o que nós temos ali no enunciado. Nos informa o seguinte, que o x menos y é igual a 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas expressões, eu tenho duas equações com duas incógnitas. O que eu tenho? Um sistema de equações, que é fácil resolver pelo método da soma. Então, eu vou somar essas duas equações e vou descobrir o seguinte, que o x positivo, o y positivo e o y negativo acabam se anulando. Então, eu tenho que 2x é igual a 18. Então, eu descubro que o x é igual a 9. Bom, se o x é igual a 9, basta eu substituir em qualquer uma das duas equações para descobrir o y. Então, olha só, substituindo o x, que é igual a 9, na primeira equação, x mais y igual a 15, eu vou descobrir que o y é igual a 6, certo? Bom, o que ele está pedindo então no enunciado? Ele está pedindo o produto x por y. Então, fazendo esse produto, 9 vezes 6 é igual a 54. E a resposta para esse teste é a letra C. Beleza? C não, desculpa. Letra B, 54. Teste 0310. Olha lá. A média das alturas de 51 alunos de uma turma de ensino fundamental é 122 centímetros. Parou, pensou e escreveu o que ele está falando. A média aritmética dos 51 alunos. Como é que eu faço média aritmética? Eu somo a altura dos 51 alunos, divido por 51 e eu tenho a média. Então, vamos escrever isso daí, ó. A soma das alturas dos 51 alunos, dividido por 51, é igual a 122. Então, aqui eu chego à conclusão que a soma das alturas desses 51 alunos é igual a 6.222, ok? Bom, o que ele fala lá? Sendo a mediana das alturas igual a 117 centímetros, a média aritmética, a média das alturas dos 25 maiores alunos da turma é, no mínimo, igual a quanto? Então, olha só, ele está falando em mediana, né? Nós temos aí uma amostra de 51 alunos. Qual vai ser a mediana? Qual vai ser a medida central? Mas a medida central, vocês não podem esquecer o seguinte, que vocês têm que colocar ou na ordem crescente ou na ordem decrescente, certo? Como a gente não sabe essas alturas, eu fiz aqui de forma geral. Então, veja lá, ó. Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 25, aluno 26, 27, 28, até o 51. Como a nossa medida, que o nosso rol de alturas é igual a 51, é um número ímpar, então a nossa mediana vai estar bem no meio, certo? Então vai ser o nosso aluno 26, tá? O 26º aluno. Bom, ele está nos informando que esse aluno, né, a mediana é igual a 117 centímetros. Então, veja lá, ó, eu tenho 25 alunos por um lado, 25 alunos para o outro, e a mediana é igual a 117, certo? Então, aqui a mediana é o aluno 26, igual a 177 centímetros. Bom, o que ele está querendo? A média das alturas dos 25 maiores alunos.
Se eu quero saber os 25 maiores alunos, eu vou falar que os outros alunos têm a menor altura. Então, eu vou partir do princípio que os outros alunos, eles podem ter até 117 centímetros, certo? Então, veja lá, ó, 117 centímetros. Então, vamos fazer assim, ó. A soma dos 25 alunos vai ser 6.222 menos a mediana e menos os 25 menores alunos que eu estou considerando como se eles tivessem 117 centímetros, ok? Bom, então a média dos 25 alunos vai ser igual à soma dos 25 alunos restantes, ou seja, esses daqui, ó, que tem a maior altura, dividido por 25, certo? Bom, depois que nós fizemos a conta aqui anteriormente, nós vamos descobrir que esses 25 alunos, no total, têm 3.180 a soma desses 25 alunos. Dividido por 25 vai ser igual a 127,2 centímetros, certo? Então, a nossa resposta é a alternativa B, 127,2 centímetros. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos lá, então. Vamos que vamos. Exercício número 0313. O conjunto 5, 6, 10 e 11 inclui-se um número natural n. Então, nessa amostra aí de 4 valores, nós vamos colocar um número n no meio deles, tá? Diferente dos 4 números que compõem esse conjunto. Então, ele não pode ser o número 5, não pode ser o número 6, não pode ser o 10 e não pode ser o 11. Tem que ser um número diferente desses daí. Se a média aritmética dos 5 elementos do novo conjunto é igual à sua mediana, então a soma de todos os possíveis valores de n vai ser igual a quanto? Então, veja lá. O nosso conjunto, ele tem 4 elementos, certo? Então, o nosso número n, ele pode entrar antes do 5, ele pode entrar entre o 6 e o 10, ou ainda ele pode entrar depois do 11, ok? Então, veja lá. Se eu colocar o número n antes do número 5, eu teria uma amostra assim, ó, n, 5, 6, 10 e 11. E a minha mediana, nesse caso, vai ser esse meu elemento central, que é o número 6, ok? Eu já coloquei em ordem numérica, em ordem crescente. Se o número n entrar entre o 6 e o 10, a nossa amostra ficará assim, ó, 5, 6, n, 10 e 11. E a mediana vai ser igual a n. E se o n entrar depois do 11, olha como é que vai ficar a nossa amostra. 5, 6, 10, 11 e n. Então, a nossa mediana será o número 10, ok? Bom, então agora, vamos ver aqui, ó. Ele nos informa o seguinte, que a média aritmética, ó, se a média aritmética dos 5 elementos do novo conjunto é igual à sua mediana, vamos escrever isso. Escreva lá, MA igual a ME, média aritmética igual a mediana, tá? Mas como é que a gente vai fazer a média aritmética aqui, ó? Não vai ser o N que entrou, mais a soma daqueles 4 elementos que nos foi dado. Ó, e se vocês somarem aqui o 5, o 6, o 10 e o 11, vai ser igual a 32. Então, a média aritmética vai ser N mais 32 dividido por 5, certo? Bom, então olha só, ele nos fala que se a média aritmética dos 5 elementos do novo conjunto é igual à sua mediana, então veja lá, a mediana aqui poderia ser igual a 6, poderia ser igual a n e poderia ser igual a 10, ok? Então, continuando ali, eu posso dizer que n mais 32
dividido por 5 é igual a 6. Portanto, n mais 32 vai ser igual a 30. Aqui o nosso n será igual a menos 2. Se a mediana for igual a n, o que vai acontecer? N mais 32 dividido por 5 igual a n vai ser igual a n mais 32 igual a 5n. Então, o nosso n, nesse segundo caso, vai ser igual a 8. E se a média aritmética for igual à mediana, que é igual a 10, nós teremos que n mais 32 é igual a 50. Portanto, n vai ser igual a 18. Agora, dá uma olhadinha ali no enunciado, gente. Veja só, ele fala que o número é um número natural. Então, o n ele não pode ser negativo. Então, esse resultado n igual a menos 2 não nos convém, certo? Bom, ele pede o seguinte, a soma de todos os possíveis valores de n. Então, os possíveis valores de n, no caso aqui do nosso exercício, será o 8 e o 18. Então, a soma desses desses possíveis valores vai ser igual a 26, certo? Então, nós identificamos essa resposta na alternativa E, beleza? Ok. Vamos para o próximo? Quase encerrando? Vamos lá, então. Vamos para o teste 0317. Considere as seguintes definições em estatística. Sejam x1 menor igual a x2, menor igual a x3, menor igual a x4 e por aí vai até n, tá? Os valores ordenados de um grupo de n dados. Mediana é a medida que consiste no valor que se encontra no centro desse grupo de dados. Se o n é ímpar, a mediana é o elemento central desse grupo ordenado. Gente, aqui ele só deu a definição do que vem a ser mediana, tá? Vocês já viram isso na aula passada comigo. E vimos também agora nos testes anteriores, certo? A moda. Lembra o que era moda? Era a tendência, né? Era o que mais se repete. Vamos ver aqui pela definição que ele nos deu. Moda é a medida que consiste no valor observado com maior frequência em um grupo de dados, isto é o valor que aparece mais. As idades em anos de um grupo de 7 pessoas são 16, 8, 13, 8, 10, 8 e M. Bom, gente, é o seguinte, quando fala em mediana, eu já coloco em ordem crescente. Ou, se vocês quiserem, vocês podem colocar em ordem decrescente também. Eu coloco em ordem crescente. Então, eu coloquei aqui, ó, eu vou depois colocar aqui em ordem crescente para vocês, certo? Olha só o que ele nos informa. Sabendo que o M é maior do que 12. Então, já anota essa informação aí, ó. N maior do que 12. E que a moda, a mediana e a média aritmética, tá? Das idades desse grupo, nesta ordem. Então, olha lá. Moda, mediana e média aritmética. Então, escrevam MO, ME e MA, tá? Nesta ordem. MO, ME e MA, tá? Puxam a flechinha do lado e escrevam PA, tá? Tem que ser nessa ordem, que ele está nos informando aqui no enunciado. São 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética não constante. Então, o valor de M vai ser igual a quanto? Então, veja lá. Esse valor M, depois que eu coloco em ordem aqueles números, ele pode entrar da seguinte forma. Ele nos informa aqui, ó, vamos grifar que o M ele tem que ser maior do que 12, tá? Então, se o M ele tem que ser maior do que 12, ele só vai poder entrar depois do 10, aqui, ó, entre o 10 e o 13. Ele vai poder entrar entre o 13 e o 16 e ele vai poder entrar depois do 16.
certo? Então, aqui seriam as 3 formas de eu ter a minha sequência, incluindo esse valor M. Bom, o que ele está falando lá para a gente? Ele está falando em média, né? Média aritmética. Vamos ver? Aqui eu coloquei errado, tá, gente? Olha aqui, aqui é MA, tá? Consertem ali para mim, por favor. Aqui, ó, deixa eu até riscar aqui. Eu vou ignorar aqui, no caso, ó, a minha notação de ME, porque a gente está querendo saber a média, né, aritmética. Deixa eu voltar na cor amarelinha aqui e vamos pegar o nosso ponteira laser. Olha lá. Então, a nossa média aritmética, aqui no caso, incluindo, ele está nos falando lá que é igual a 12, certo? Bom, se eu fosse fazer a mediana, olha lá, ó, eu tenho quantas medidas aqui? Veja lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, se eu tenho 7 medidas de idade, a minha mediana vai ser sempre a mesma. Olha lá, ó. A minha mediana vai ser sempre a mesma. A mediana, aqui no caso, vai ser igual a 10. Certo? Beleza? Tá. Então, olha só. Veja lá. Se a mediana é igual a 10, a moda é igual a 8, vocês concordam comigo que a minha média vai ser igual a 12? Por isso que eu já coloquei 12 aqui. Muitos de vocês deviam estar me perguntando como é que ela sabe que é 12, tá? Então, como é que eu sei? Porque ele está falando que a moda, a mediana e a média aritmética, nesta ordem, formam uma PA, tá? Como a moda é 8 e a mediana vai ser, nesse caso, nos 3 casos iguais a 10, eu tenho uma PA de razão 2. Logo, a minha média vai ser igual a 12, tá ok? Então, ele quer saber o valor de M, né? O valor de M vai ser igual a 21. E a alternativa para esse teste é a alternativa C, beleza? Pessoal, olha só, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa aula. Qualquer coisa, vocês procurem entrar em contato comigo, deixe algum comentário lá na aula que eu tento resolver para vocês, tento dar uma resposta para vocês. Agora, essa aula só vai estar lacrada, consumada e liquidada depois que vocês fizerem os testes, beleza? Gente, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Que Deus acompanhe e se cuidem, tá? Usa máscara e gel, álcool em gel, ok? Beleza, pessoal? Beijo no coração de vocês. Até!